Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode se inscrever para receber todos os dias, gratuitamente, ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta o vereador Marcos Papa, do PV, Partido Verde de Ribeirão Preto, que está apresentando formalmente a criação da primeira frente parlamentar municipal em Ribeirão Preto, à frente do etanol. Vereador, muito obrigado por atender nosso convite. Prazer imenso tê-lo de volta. Já tivemos um programa que gravamos em Ribeirão Preto. E você que vem se destacando aí como um defensor não apenas das causas do Partido Verde, das causas ambientais, mas também como profundo conhecedor do agronegócio e do nosso setor sucroenergético. Eu que agradeço, Ronaldo, a oportunidade de estar aqui mais uma vez no teu programa, na Brasil Agro, falando sobre o segmento do etanol, o agronegócio. Como você disse, as bandeiras do Partido Verde, as bandeiras da sustentabilidade, que em verdade são suprapartidárias, mas que encontram eco e ação política no Partido Verde, elas se encontram com a bandeira do agronegócio que pesquisa, que produz, que gera produtividade, que melhora os índices de produção da indústria do segmento do etanol. É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco disso, como que nós estamos lendo esse momento da nossa economia e como isso repercute em toda a nossa região. Um prazer estar aqui com você. Deixa eu, para começar já o nosso, não é debate, é uma conversa, claro, uma conversa entre amigos. O Brasilagro, junto com a Sucrotrends, que é a plataforma de pesquisas da RGB Comunicação, que é uma agência parceira nossa, nós fizemos uma pesquisa junto ao empresariado da cadeia produtiva sucroenergética e divulgamos ela logo na semana, na segunda-feira, que culminou na sexta-feira um grande evento que foi realizado no Teatro Municipal e que reuniu aí centenas de pessoas e foi um marco divisório dessa crise do setor sucroenergético que você acompanha muito de perto, essa crise que é uma crise política. E ela precisa, evidentemente, ter os seus antídotos, né, os seus remédios, como gostam de falar os bacharéis em direito, os advogados. O remédio é um remédio político também. E essa pesquisa, ela trouxe algumas informações que chegaram a ser surpreendentes. Eu vou começar com a última pergunta feita, foram 11 perguntas. E a última pergunta era a seguinte: se as eleições presidenciais fossem hoje, e considerando os nomes mais citados na mídia como pré-candidatos, numere de 1 a 5 os nomes da sua preferência. E o resultado foi esse. A ex-senadora Marina Silva, que tenta viabilizar o seu novo partido, Rede de Sustentabilidade, que você coordena as ações na nossa macro-região de Sertãozinho. Nós somos muito barristas, porque entendemos que Ribeirão Preto integra Grande Sertãozinho. Gostei. Ela liderou a preferência dos entrevistados na corrida presidencial com 46% dos votos.
Seguida do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, sem partido, com 24, ele que repetiu exaustivas vezes, já não é candidato. E temos na sequência ainda Aécio Neves, do PSDB, 24%, Eduardo Campos, 13%, Joaquim Barbosa, 24%, Aécio Neves, 13%, Eduardo Campos, do PSB, 9%, Dilma, do PT, 5% e José Serra, 4%. Eu queria que você me ajudasse a interpretar o que é isso. Qual é o peso, qual é o significado de uma cadeia produtiva do setor sucroenergético tendo essa preferência pela ex-senadora Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente. Teve inclusive alguns embates com o setor do agronegócio, mas ela veio, eu até acompanhei a visita dela a Ribeirão Preto, isso deve ter sido 2003, 2004, ela era ministra, conheceu o setor sucroenergético e saiu daqui muito bem impressionada com o que viu. Então, qual é a impressão do analista político que você é sobre essa pesquisa? Desculpa, eu vou me corrigir, porque eu já fui processado e condenado a pagar uma multa de mais de R$100 mil, porque durante uma campanha política aqui em Sertãozinho, eu copiei o resultado de uma pesquisa do Jornal da Cidade, citando, olha, o Jornal da Cidade fez uma pesquisa e trouxe esse resultado. E eu publiquei isso. E aí tem normas técnicas de pesquisas que você tem que registrar, quer dizer, e acabei sendo condenado pela Justiça Eleitoral. Então não é pesquisa, é uma consulta. Pronto. Okay. Aí eu me livro do processo. Não, tranquilo. Bom, hoje, conhecendo esse convívio que eu tenho com a ex-senadora Marina Silva e agora liderando a formação da Rede Sustentabilidade aqui na região de Ribeirão Preto, ou na região do Sertãozinho, como você... Na macro-região. Na macro-região do Sertãozinho, como você colocou, Ronaldo. A senadora, desde quando senadora e desde quando ministra do Meio Ambiente, sempre deixou muito claro a necessidade de avançarmos para as fontes de energia limpa. Então, a senadora sempre defendeu o etanol, sempre defendeu a energia eólica, sempre defendeu as fontes alternativas para que nós não fôssemos buscar no meio ambiente, o caso combustível fóssil, o petróleo, como fonte energética principal, sem desprezar o potencial brasileiro na produção de petróleo, mas ao mesmo tempo fomentando, estimulando estrategicamente o desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Então, isso sempre foi muito claro para ela. Ficou claro também no momento em que ela esteve aqui, nós estivemos juntos aqui em Sertãozinho, na abertura do Congresso Internacional de Etanol, que antecede a FenaSucro, a senadora ela fez um discurso que foi aplaudida de pé. E eu percebi, você estava presente também, nós podemos perceber que não era um aplauso de mentira, como esses números revelam. Verdade. Esses números dessa pesquisa revelam que aqueles aplausos de 2010 eram legítimos e nós percebemos o brilho nos olhos dos grandes empresários que estavam ali, das autoridades, dos estudiosos da agroenergia que estavam ali, que era um aplauso verdadeiro. Qual era o conteúdo daquele discurso da então senadora Marina Silva e candidata a presidente da República Marina Silva? De que nós deveríamos continuar seguindo os rumos do que a nossa macro-região tem produzido. Pesquisa, produtividade, preferência pelas áreas degradadas na produção de cana-de-açúcar, na produção de etanol, em detrimento de derrubar floresta para plantar cana. Essa é a nossa vocação aqui na nossa região. E a senadora e candidata à época fez um discurso que isso deveria ser fomentado, esse modelo de produção sustentável deveria ser fomentado. E mais, que nós conseguíssemos uma certificação internacional para que o etanol tornasse uma commodity internacional, reconhecida por padrões de qualidade, de produção, que considerasse as vertentes de sustentabilidade, de desenvolvimento no seu tripé. Deixa eu lhe interromper, por favor, claro. Porque eu tive o prazer de entrevistar várias vezes o embaixador Rubens Recupero. O embaixador Rubens Recupero,
Ele foi o coordenador da UNCTAD, que Exato. é o braço de comércio da ONU. Da ONU. Na verdade, ele teve o cargo, como brasileiro, o cargo mais alto do comércio mundial. Correto. E numa dessas entrevistas que eu fiz com ele, ele dizia assim, nós estamos falando de 3, 4 anos Ok. para trás. Ele falava assim: o setor do etanol, o setor do açúcar, o setor canavieiro brasileiro só vai conseguir ocupar espaço no mercado global, no mercado internacional, se tiver sustentabilidade ambiental e social. Correto. Então, ele já trazia aquela experiência dele de vindo lá de fora, de ver aonde que as barreiras, aonde que as tarifas, aonde que os embargos à exportação poderiam ser criados. E aí ele falava assim ainda, com muita propriedade, Marcos Papa, ele falava assim: e não é a usina apenas que tem que ter essa preocupação de sustentabilidade social e ambiental, a cadeia produtiva. Correto. Aí nós chegamos hoje no seguinte ponto: você não tem mais as grandes Ambev, Coca-Cola, só compram açúcar de quem tiver certificação internacional, ambiental e social. Correto. A mesma coisa já acontece com o etanol também. A própria Petrobras, quando compra etanol, ela já exige sustentabilidade na cadeia produtiva. Então é só para reforçar essa tese que você está colocando. Não, é isso. E essa é a candidata, então vamos dizer assim, porque naquele momento aqui em Sertãozinho, a candidata fez essa colocação, essa afirmação que ela já tinha feito em vários artigos, em várias publicações, que ela defende esse ponto de vista. Defende com muita ênfase que o Estado brasileiro deve assumir um papel de fomentador desses processos produtivos sustentáveis que venham a ser reconhecidos mundialmente. Como temos produtores de açúcar aqui da região com certificação internacional que produz açúcar para indústrias de 140 países do mundo. Por quê? Porque investiu em padrões de produção sustentáveis que considerem o tripé da sustentabilidade, que é socialmente justo e economicamente viável e do ponto de vista ambiental, ele é sustentável. Quando nós trabalhamos dentro desse critério, dá mais trabalho? Dá. Entretanto, o que acontece? Nós ganhamos um reconhecimento internacional, as barreiras comerciais vão sendo derrubadas e o nosso produto ganha escala mundial. Deixa eu interromper mais uma vez, eu tenho que chamar um primeiro intervalo comercial. Mas nós voltamos já com o vereador Marcos Papa, que está criando a primeira frente parlamentar de defesa do etanol no município de Ribeirão Preto. Na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, é o primeiro dos 600 municípios canavieiros que tem essa iniciativa graças ao vereador. Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana. Tecnologia, tudo de bom da cana. Para a economia, tudo de bom da cana. E para o produtor, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. Agora eu vou falar menos. Vamos dar continuidade. Vamos? 3, 2, 1. De volta com o TV Brasilágro, recebendo hoje nos nossos estudos aqui em Sertãozinho, no estado de São Paulo, o vereador Marcos Papa, do PV de Ribeirão Preto. Ele que é autor da primeira proposta de criação de uma frente parlamentar municipal na Câmara Municipal de Ribeirão Preto de defesa do etanol. Você estava colocando do tripé da sustentabilidade, que é uma das plataformas que a ex-senadora Marina Silva, e virtual candidata à presidência da República, vem e defende, e que onde se insere a cadeia produtiva sucroenergética.
Exatamente. Esse tripé, ele é necessário em todas as vertentes do desenvolvimento e é quando nós podemos dizer que aquele desenvolvimento é sustentável, porque ele se sustenta no decorrer do tempo. Ele é ambientalmente sustentável, ele é economicamente viável e socialmente justo. Quando nós conjuminamos essa equação nos padrões produtivos de qualquer segmento, nós vamos encontrar sustentabilidade e é isso que a Marina Silva defende desde sempre para o etanol, para a cadeia sucroenergética. E dizíamos a respeito dessa pesquisa, porque que há essa ressonância dentre os produtores em torno de 45%, quer dizer, aqui ela ganha no primeiro turno. Verdade. Né? Não é uma realidade no Brasil, mas nós precisamos levar adiante esse modelo. Essa visão que ela conseguiu deixar muito clara para o segmento do etanol, porque às vezes a gente tem algumas colocações, mas a Marina, será, como é que ela é a questão do desenvolvimento? Ela é muito ecologista, ela é uma ecologista muito ferrenha, muito defensora, porque as pessoas não têm a oportunidade de ouvi-la como aqui, né, o segmento produtor do etanol teve essa oportunidade de acompanhar o que ela escreve, o que ela trabalha e disse presencialmente aqui. Eu creio que se nós avançarmos por esse caminho, adotando esse posicionamento em defesa dessa energia limpa, nós vamos conseguir essa certificação que vai nos abrir mercado internacional. Nós temos que pensar em escala global. É evidente que hoje o mercado brasileiro ele é muito maior do que era. Nós tivemos a ascensão de uma classe de consumo que nós não tínhamos. Entretanto, isso tem limite. O estímulo ao consumo no Brasil já encontrou um teto. Esse teto agora, inclusive, vem caindo por força da corrosão que a inflação vem fazendo no poder de compra do brasileiro. Nós já temos uma inflação alta, muito alta, para um crescimento tão baixo. Lembrando que na década de 2000, nós tínhamos um crescimento médio de 2,5%, com uma inflação média de 0,5%. Hoje nós estamos com um crescimento médio nessa década de 1,5%, com uma inflação de 6,5%, e é uma inflação que não é real, porque nós já temos a inflação de serviços na escala de 12%. Quem lida com transporte sabe disso, né? Quem tem no transporte um componente significativo na composição dos seus preços sabe que está estrangulando. De um modo geral, serviços no Brasil nós temos uma inflação já de 12%, os preços livres 9%, e as estatais, os preços controlados em 1%. Ou seja, é uma forma falsa de você criar um índice de inflação em torno de 6,5%, 6,6%, o que é uma inflação alta para um crescimento tão baixo. Nessa sua análise, como é que você enxerga o que está acontecendo com a Petrobras, que tem um preço da gasolina defasado 31%? A gasolina que a Petrobras está importando, ela está vendendo a 31% a menos e o diesel a 29%. Você sabe o impacto que isso traz à cadeia produtiva sucroenergética, que vive essa crise do jeito que está, exatamente em função disso. Você foi na ferida. Hoje é um problema grave, porque a Petrobras é uma multinacional gigantesca, né? Uma multinacional de energia gigantesca que hoje insiste, ela vem sendo usada pelo governo federal para controlar a inflação. Por quê? O governo federal, nos últimos 8 anos, ele incentivou demais o consumo de automóvel, né? A desoneração do IPI incentivando o transporte individual em detrimento do transporte coletivo. Então você tem uma frota de automóveis hoje provocando uma eutanásia, uma verdadeira eutanásia na mobilidade urbana de todos os municípios no Brasil. O problema de mobilidade no Brasil hoje é grave, um problema muito grave. O que acontece? Você tem hoje a gasolina, ela tem um impacto na composição do preço da inflação, ela tem um impacto muito forte. E o governo federal não vem fazendo a lição de casa na contenção de gastos. Os gastos do governo, eles sempre crescem vegetativamente muito maior do que o crescimento da arrecadação nos últimos 10, 12 anos. Você tem um gasto muito grande. Então, como o governo não controla a inflação via gasto, ele está controlando artificialmente através do preço das estatais de um modo geral. Mas o caso da Petrobras, cujo preço da gasolina está congelado, o que a presidente vem fazendo é um dumping.
Hoje a Petrobras importa... Que é anticonstitucional. Anticonstitucional. Ela promove um dumping aqui dentro. Então, você fez a conta. Se ela paga 10 no preço da gasolina fora do Brasil, ela está vendendo por 7 aqui dentro. O que isso provoca? Além de provocar um prejuízo à Petrobras da ordem de 16 bilhões de dólares por ano, lembrando que a Petrobras não é de um governo, é de um povo, ela promove uma desorganização de toda uma cadeia. Às vezes a população pode olhar e falar assim, não, mas são usineiros. Mas e o que está por trás desses usineiros empreendedores que geram riqueza, geram conhecimento, geram emprego e que abastecem toda uma cadeia? Não é isso? Não é só uma usina, que no caso aqui na nossa região, se eu não estiver enganado, já estamos em 44 usinas fechadas. Na verdade, no país. No país. Mas grande parte delas aqui da região. Em grande parte aqui da região. Então esse é o número nacional, em grande parte aqui da região. Por conta dessa política de preços da Petrobras. Nós também estamos na iminência de aprovar uma moção de repúdio a essa política de preços que não é sustentável. Eu consigo fazer isso na condição de um herdeiro perdulário, que pega uma empresa muito boa e toca ela do jeito que eu quiser. Eu dou um exemplo para as pessoas entenderem, quem não é do ramo de negócios, quem não está habituado, fica fácil de entender. Suponha que você seja dono de uma padaria, e aí você tem o preço do trigo que sobe, você tem o preço do óleo, da mão de obra, da energia elétrica, todos os insumos que compõem o preço do pão sobem, mas você vira e fala assim, eu não vou subir o preço do pão. Mas por que não vai subir, Ronaldo? Eu falo, eu não vou porque eu sou dono da maior padaria do mundo, eu tenho 1 bilhão de sacos de farinha, eu subo se eu quiser. Isso é irreal, isso não se sustenta. Exatamente isso que a Petrobras vem fazendo hoje. Ela vem trazendo prejuízo aos brasileiros, porque vem derrubando as ações, derrubando a organização de uma empresa que é uma multinacional de nível global e desorganizando toda a cadeia do etanol com repercussão grave. Já sentimos aqui em Sertãozinho, em Ribeirão Preto, no comércio, nas indústrias, nas empresas prestadoras de serviço ao segmento sucroenergético, e nós entendemos que isso precisa de uma ação muito enérgica do governo federal, mas que eu não vejo o governo tomando. E a Petrobras hoje ela está encurralada numa situação muito difícil. De um lado, o governo não deixa ela repassar o aumento da gasolina que precisa para que ela venha ter receita. E de outro, o governo obriga a Petrobras a participar em 30% de todas as prospecções do pré-sal. Então, eu te obrigo a investir e tiro o seu dinheiro. Então, você está sufocada por uma armadilha que o próprio governo federal criou, controlando o preço da gasolina e criando um dumping. O governo hoje importa, a conta de importação, a balança comercial hoje no Brasil, ela é quase zero, em grande parte por conta dessa situação que o governo promove na Petrobras. E ela não é menos do que zero, bastante menos do que zero, graças ao agronegócio. Sem dúvida, porque a indústria ela vem enfrentando queda. A indústria hoje sofre, com exceção da indústria automobilística, que vem sendo incentivada e provocando essa situação dramática de mobilidade nas cidades, o agronegócio é quem está puxando a balança comercial para que ela hoje não fosse negativa. O que está dentro do que a própria ex-senadora Marina Silva vem defendendo. Quer dizer, nós temos aí um potencial do agronegócio que tem que ser realmente preservado e respeitado e estimulado, o que não vem acontecendo. É o que nós chamamos de uma função estratégica de Estado, né? Uma política de Estado que venha a fomentar ainda mais as iniciativas, que a nossa região, felizmente, ela é brilhante nesse sentido, porque aqui nós pesquisamos a cana, nós pesquisamos a produtividade da cana, do solo, nós encontramos soluções para que nós possamos ter produtividade e, consequentemente, um preço dessa commodity para ter escala global. Mas nós precisamos que o governo federal se volte melhor para esse segmento, para que não venha a ser penalizado, porque além de não fomentar, o governo vem penalizando o setor. Nós precisamos interromper esse processo. Então, eu creio que esse número que você me apresenta, que o estudo apresenta, de aprovação da Marina Silva em torno de 45%, reflete o quê? Que o segmento entendeu que ela fala isso de verdade e que ela tem uma plataforma de governo estratégica em avançar nesse caminho. E porque também todos nós assistimos que nesse governo da Dilma Rousseff nós não temos resposta nenhuma a
a esses anseios dessa cadeia produtiva que emprega diretamente 2,5 milhões de brasileiros, 2,5 milhões de brasileiros dependem desse setor, que desempregou mais de 100 mil brasileiros, já foram extintos, essas 44 usinas que você mencionou, foram extintos 100 mil postos nos últimos 24 meses, é algo realmente assombroso. Eu vou, na abertura já do nosso próximo bloco, porque nós estamos terminando o primeiro bloco, eu queria ler rapidamente as respostas das 10 outras questões, e aí eu queria que você explicasse para nós, Marcos Papa, de que maneira você viu o evento organizado no último dia 30 aqui em Sertãozinho, que está repercutindo muito bem, em nível nacional já, e de que maneira as câmaras municipais, os municípios podem colaborar para que a gente possa reverter esse jogo dessa crise. Mas isso a gente fala já na abertura do próximo bloco. Ótimo. Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. Deu certinho, né? Vamos de novo? Vamos olhar a palavra. Tá tudo bem? Tá indo bem? Excelente, excelente. 3, 2, 1. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje daqui nos nossos estudos em Sertãozinho, no estado de São Paulo, o vereador Marcos Papa, do Partido Verde de Ribeirão Preto, e ele que é autor da primeira proposta de criação de uma frente parlamentar municipal de defesa do etanol. Vereador, eu vou ler rapidamente, pedir licença sua, para nós termos uma ideia do tamanho da nossa crise. O objetivo da pesquisa era exatamente saber o que está acontecendo e o que precisa acontecer, na opinião dos empresários entrevistados. Primeira pergunta é sobre economia. Já estamos no início do segundo semestre de 2013 e a sua expectativa de negócios para o ano que vem se mantém a mesma? Desculpa. Estamos no início do segundo semestre de 2013 e a expectativa de negócios para este ano continua a mesma? Resposta: 22% sim, 77% não. Você quer aproveitar para fazer um comentário rápido em cima de cada questão? Eu acho que valeria a pena. Sim, esse número já revela o que nós estamos comentando. O número é revelador. Porque se você não tem, além de você não ter uma política de fomento ao segmento, você tem uma ação de desorganizar o segmento, como é que alguém pode ter esperança? Você poderia ter esperança se você conseguisse um dos dois. Olha, não, agora eu tenho uma política de fomento, eu tenho um marco regulatório, eu estou sendo ouvido. Eu estou sendo ouvido. Que não é o caso. Não é o caso. Ou eu teria o fim do dumping na Petrobras. A Petrobras parou de ser usada partidariamente, politicamente, no pior sentido possível, para congelar o preço da gasolina, e a Petrobras parou de ser esfarelada pelo governo federal. Tá, você teria outro... Não, você não tem nenhum dos dois. Você não tem fomento nessa ponta e aqui você tem uma ação de desorganização do setor. Segunda pergunta ainda sobre economia. O que espera de 2014? Um ano melhor para os seus negócios do que 2013? 22%. Um ano que repete 2013, que foi muito ruim, 50%. Um ano pior do que 2013, 28%. Ou seja, 78% não acreditam no
já abandonaram 2013 e não acreditam no 2014. Então, você vê, os indicadores econômicos do governo perderam a confiabilidade. Hoje nós não temos no país, os agentes econômicos não confiam mais nos números do governo e isso é uma tristeza, porque o Brasil demorou décadas para debelar a inflação, justamente construindo indicadores econômicos confiáveis para que as pessoas, os empresários, os empreendedores pudessem se planejar e realizar o seu trabalho. Vamos pegar um exemplo, o caso do superávit primário em contas públicas, que é o dinheiro que o governo economiza do seu orçamento nos níveis municipal, estadual e federal para pagamento dos juros da dívida. A dívida absoluta do Brasil, ela está num patamar elevadíssimo. Nós conquistamos isso na década de 90 com muito sacrifício, porque o Brasil tinha uma memória ainda do governo Sarney de moratória. E havia um componente na taxa de juros que os países desenvolvidos cobravam do Brasil, que era uma taxa de risco muito alta, o Risco Brasil, que chegou a 2.000 pontos, hoje está em 200 pontos, subindo um pouco por conta dessa situação. O governo vem mentindo, mas mentindo descaradamente do quanto ele economiza para o pagamento desses juros, com maquiagem rudimentar em balancetes, que um aluno de um primeiro ano de contabilidade sabe enxergar isso. Então ele consegue, assim, o brasileiro que trabalha de sol a sol, que não estuda, ele não vê isso. Ele vê o preço da inflação estourando já, mas ele não vê essa ação do governo minando a confiança nos indicadores econômicos. O empresário sabe disso, Ronaldo. O brasileiro que trabalha de sol a sol muitas vezes não consegue perceber isso, essa falsificação dos números, mas o empresário sabe. O que acontece? Perde a confiança nos indicadores do governo. Perde a confiança nos indicadores do governo, vê o governo leniente no combate à inflação, permissivo com uma inflação que já não é mais 6,5%, como diz o índice oficial. Como é que ele pode ter essa expectativa em 2013? Já foi. E 2014? 2014, eu percebo, conversando também com empresários e até com estudiosos, terá eleição. Então o governo vai persistir na falsificação desses índices econômicos para que ele camufle uma situação que ele consiga empurrar com a barriga até a eleição de 2014, entendendo que vai vencer a eleição. O fato é que a vida nossa não será fácil em novembro de 2014, porque essas ações saneadoras que poderiam estar promovendo um reajuste, isso mexeria mais ainda com a popularidade da presidente. E é isso que o grupo político dela não quer. Terceira pergunta. Fala-se em retomada dos investimentos na cadeia produtiva sucroenergética. Na sua opinião, a retomada se dará a partir de 2014, 11%. Falta de confiança. Ela levará muito tempo ainda, 67%. Não haverá retomada, isso que me assustou, 21%. Quer dizer, se você somar de que ela levará muito tempo ainda essa retomada e não haverá retomada, nós estamos falando aqui de 89%. É expressivo. É muito expressivo e ele reflete o que nós estamos comentando aqui. Quando você não tem, por parte do governo federal, uma ação enérgica no combate à inflação, vamos falar nos indicadores econômicos como um todo, o que trouxe o Plano Real? Os outros planos econômicos foram também concebidos por excelentes economistas, fracassaram. O Plano Real conseguiu construir uma receita de superávit primário nas contas públicas, de regime de metas de inflação, câmbio flutuante e depois no ano 2000 a Lei de Responsabilidade Fiscal, que organizou as finanças dos municípios. Já no Ministério, na condição de ministra, chefe da Casa Civil, a presidente Dilma atacava esses pilares macroeconômicos que compuseram o Plano Real. Ela atacava, eu coleciono alguns discursos da presidente atacando com muita violência a construção, esses pilares macroeconômicos que trouxeram a estabilidade econômica, construíram confiabilidade dos agentes econômicos que, portanto, passaram a poder se planejar melhor. O processo inflacionário foi recrudescendo e nós tivemos um período de estabilidade, que felizmente conjuminou no ano 2003, na década de 2000, com um crescimento mundial muito expressivo, o país estava estabilizado e a gente assistiu então a uma fase
de prosperidade muito grande no país. Não há mais isso. Ao contrário, nós temos um poder político sabotando todos os pilares macroeconômicos que construíram o Plano Real, que construíram um ambiente macroeconômico confiável para que eu pudesse projetar o meu investimento. Nós temos um ministro da Fazenda hoje que todo ano diz que haverá um número de crescimento que nunca acontece. E que chega a ser ridicularizado por importantes órgãos de comunicação internacionais e de economia. Pois é, porque o ministro da Fazenda ele não pode ser um palpiteiro. Uma autoridade federal não pode ser um palpiteiro. E ele vem se consolidando como um palpiteiro e sempre erra no palpite. Então, quando ele dizia que o crescimento ia ser 5%, 6%, o que acontece? Você está ouvindo um ministro de Estado falando, você se programa para investir, para atender aquele crescimento. É um ministro de Estado, você supõe que ele tem números, que ele está dizendo a verdade, mas não. Assistimos um palpiteiro que errou em todos os palpites. O que acontece? Você, na condição de investidor, você segura, você fala, espera um pouco, eu não tenho mais índices macroeconômicos confiáveis, eu não tenho mais uma autoridade fazendária confiável, eu preciso segurar, porque na condição de um dirigente da Petrobras, eu posso agir perdulariamente, porque eu não sou responsável, eu deveria ser. Mas os nossos administradores atuais não se colocam como responsáveis, com responsabilidade de zelo pelo patrimônio público. Mas o empreendedor é. Porque duplicata vence, né? A folha de pagamento vence, os encargos trabalhistas vencem. Quer dizer, toda a responsabilidade do seu negócio é sua. O que pode estar acontecendo, o que é mais grave ainda, é que nós temos no Brasil hoje um retorno do que tinha numa política durante a ditadura militar, que é o BNDES emprestar dinheiro para empresas amigas. E essa conta, Ronaldo, que há 3 anos... Ike Batista, exatamente, JBS... Exatamente, e a presidente Dilma vem dizer que o Ike Batista é um exemplo a ser seguido. Meu Deus do céu, exemplo de quê? Essa conta, Ronaldo, que há 3 anos estava na casa dos 20 bilhões de reais, hoje já estamos em 440 bilhões de reais. O BNDES, o Tesouro fazendo aporte de dinheiro ao BNDES e o BNDES emprestando a empresas amigas. Você falou o caso da JBS Friboi, que pegou bilhões de reais do BNDES e agora vendendo ações em Wall Street. Quer dizer, a ideia de transformá-los no maior produtor de proteína do mundo valeu, mas já estão vendendo as ações em Wall Street. Então, qual é o critério? Então, o governo federal está esperando o setor do etanol se desorganizar de uma tal forma a ponto de precisar trazer dinheiro do BNDES. Nós gostaríamos que o caminho não fosse esse. Nós gostaríamos que houvesse um ambiente macroeconômico que possibilitasse um planejamento, porque eu nunca vi um empresário que não queira crescer. Eu nunca vi. É da natureza dele o empreendimento, a prosperidade, bendita prosperidade. Eu ouço muitas vezes as pessoas falando que é preciso criar justiça social, que nós temos que promover a distribuição de renda. Eu acho muito bonito e legítimo isso. Mas nós temos que lembrar que antes de distribuir, nós temos que gerar. E não é aquele raciocínio ultrapassado de primeiro fazer crescer o bolo para depois dividir. Não é isso. A questão é muito mais simples que isso. Não se divide uma riqueza que não existe. O que não existe é zero. Então nós não podemos, sob o falso argumento de que nós pretendemos criar um país justo, que é um país sem pobreza, que é em tese um argumento muito bonito, mas as nossas ações no dia a dia desmentindo a nossa fala. E aqui é claro, 44 usinas fecharam, né, 100 mil empregos. Quer dizer, então como que eu posso continuar com essa política? Nós esperamos que tenha fim. Infelizmente, nós temos que esperar os números de desespero até, né? Porque esses números são alarmantes. Sem dúvida, sem dúvida. Desespero. Sem dúvida. Eles estão assim porque o empreendedor ele está esperando o resultado das eleições do ano que vem. Mas nós achamos que as urnas vão dar uma resposta, um basta a essa situação que pede uma ação mais concreta, no sentido de criar um ambiente macroeconômico estável que possibilite um planejamento, um investimento.
e a geração de riqueza, que nós temos uma boa história para contar aqui na nossa região. Verdade. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já já com o vereador Marcos Papa, do Partido Verde de Ribeirão Preto, e é o autor da primeira proposta de criação de uma frente parlamentar municipal de defesa do etanol. Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação em gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana. Tecnologia, tudo de bom da cana. Para a economia, tudo de bom da cana. E para o produtor, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. Quando eu for abordar no fim, tenta ser mais conciso. Está excelente. Me ocorreu até uma outra coisa. Mas eu fui um pouco prolixo agora. Está excelente. Eu quero até combinar com você, abro esse espaço para você, gratuitamente. Se não der para fazer cana conversar, porque você viu, eu te falei de ser 3 blocos, 4 de 12, você acha é muito tempo, mas na verdade não é tão. Vamos lá, meu querido Bertonê. 3, 2, 1. De volta com a TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, no estado de São Paulo, o vereador Marcos Papa, do Partido Verde de Ribeirão Preto, que é autor da criação da primeira Frente Parlamentar Municipal de Defesa do Etanol. Estamos falando ainda da pesquisa Sucrotrends. Essa pesquisa pode ser acessada na internet www.sucrotrends.com.br ou mesmo no site do Brasilagro, é só jogar a pesquisa Sucrotrends, você pode ter acesso à íntegra dessa pesquisa. Uma outra questão, essa é um pouquinho emblemática também. Quem é o maior responsável pela crise da cadeia produtiva sucroenergética? Respostas. Os próprios empresários do setor que não fazem lobby e brigam entre si, 15%. As lideranças dos elos da cadeia produtiva sucroenergética, 39%. O governo federal, 44%. O que talvez, na minha opinião como jornalista, mas eu quero ouvir a sua opinião, possa mostrar isso é que há uma queixa do próprio governo de que não há nunca houve boa interlocução do setor, das lideranças do setor para com o governo. E aí está dentro daquele contexto do ato que foi criado aqui em Sertãozinho, um ato público de defesa do etanol, e está dentro da sua proposta de uma frente parlamentar municipal do etanol. Eu queria que você avaliasse essa questão. Eu uso uma expressão, Ronaldo, que é o seguinte: eu acredito que o segmento pode melhorar a sua intracomunicação. Acho que realmente nós podemos melhorar essa intracomunicação, encontrar um ajuste melhor de diálogo em torno como que o segmento conversa com as políticas públicas, com o poder público. Mas eu uso uma expressão que eu digo o seguinte: da porteira para dentro, o segmento está ajustado. Nós somos produtivos, nós arcamos com os nossos encargos trabalhistas, nós temos produtividade, nós temos pesquisa, competência, o problema inovação, o problema está da porteira para fora. Verdade. De um modo geral, o empresário brasileiro sofre com uma rede de infraestrutura péssima. Você vê que agora foi feito, depois de 11 anos desse governo, foi feito a concessão dos portos, os aeroportos estrangulados, a questão das ferrovias. O governo federal, há 3 anos, tentando inventar um modelo de capitalismo que não existe mais, fundou uma estatal para construir a ferrovia leste-oeste. E o presidente havia dito que estaria pronto em junho de 2013. Sabe quantos trilhos foram colocados, Ronaldo? Nenhum. Então é verdade que o segmento precisa melhorar, lógico.
o processo de melhoria contínua nos negócios privados é uma lei que, se não observada, leva o empresário à falência. Porque o outro pesquisa mais que você, inova mais que você, cresce mais que você, te compra, você fecha. Ainda na questão da infraestrutura, a gente conversava isso no intervalo, nós temos a questão da energia eólica. A questão da energia eólica é de dar medo. Se nós estamos falando do desespero dos empresários do segmento sucroenergético, imagina o pessoal lá no Nordeste que construiu um parque eólico inteiro, que venceu o leilão para a produção de energia eólica, entregou o parque pronto, quer dizer, se endividou, fazendo uma programação de faturamento para daqui tanto tempo, o parque eólico está pronto, o governo federal não licitou, as linhas de transmissão não estão prontas. Você imagina o desespero desse pessoal que está com dívida vencendo e não pode faturar, porque o parque eólico está pronto, mas não tem linha de transmissão. Só para pontuar esse exemplo que você falou. A favor da sua tese, o jornal Valor Econômico dessa última sexta-feira anunciou que estão acionadas novamente térmicas no Nordeste. Estão acionadas térmicas no Nordeste, onde estão instalados esses parques eólicos. Sim. A um custo de 200 milhões de reais. Um custo caríssimo. Olha o retrocesso da nossa política de energia, Ronaldo. Isso sem falar que o carvão mineral já está sendo falado para voltar a participar, inclusive, de leilões oficiais aí de compra de energia por parte do governo. Olha o retrocesso desse governo na questão de energia. As termoelétricas foram criadas para um socorro, num momento de extrema necessidade, não para ser usada como está sendo usada pelo governo agora, a toque de caixa, porque a produção da termoelétrica, além dela ser poluente, além dela ser mais poluente, ela é mais cara. E o que o governo está fazendo? Esse mais cara, ele está rateando com as operadoras. O que o investidor faz numa hora dessa? Ele afugenta, claro, ele foge. Claro. O governo que fica interferindo num processo de produção, fica mudando as regras do jogo durante a partida, o que o investidor faz? Ele vai embora. Ainda na nossa pesquisa, vereador Marcos Papa, agora a questão sobre as instituições do setor. Na sua opinião, as instituições da cadeia produtiva cumprem com o seu papel? Sim, só 7%. Talvez 24%. Não, 68%. Falta de confiança da base dos trabalhadores, da base dos fornecedores de cana, da indústria de base, das próprias usinas com suas instituições. Isso é ruim. É muito ruim e nos blocos anteriores a gente pôde desenvolver, expressar essa linha de raciocínio, que quando nós perdemos a confiança na política de planejamento do governo, na comunicação do governo com o segmento produtivo, o que nós estamos assistindo é que toda a cadeia está contaminada por esse pessimismo. Verdade. Porque nós estamos assistindo uma fala que não acontece na realidade. E a realidade tem mostrado o quê? Uma política econômica que desorganiza o setor, que penaliza o investimento, que faz afugentar o investimento. E, de novo, não é um explorador capitalista, mas é um empreendedor que gera conhecimento, gera riqueza, gera inovação e, consequentemente, gera emprego e renda. Uma outra questão emblemática ainda. Você vê sinergia nas ações das instituições que representam a cadeia produtiva sucroenergética? Antes de falar dessa resposta, isso antes do evento do último dia 30, uma iniciativa do prefeito José Alberto Gimenez, você inclusive participou de reuniões de avaliação desse nosso encontro, onde você até apresentou a sugestão aí de ajudar a coordenar aí essas frentes parlamentares no âmbito dos 600 municípios canavieiros do Brasil. Então, antes desse evento, que foi um marco para se unir com os elos da cadeia produtiva. Sim, apenas 5%, talvez 16%, não, 79%. Esse número revela aquele ditado popular antigo, né? Em casa que falta pão, todo mundo reclama. Verdade. E ninguém tem razão. Verdade, né? Verdade. Eu percebo, por exemplo, eu fui tocado por essa situação dramática por força dessa política econômica do governo, notadamente no caso da Petrobras, sufocando a cadeia sucroenergética, desorganizando e sufocando a cadeia sucroenergética. Eu acredito que o empresário ele vinha esperando uma resposta, porque você não acredita que essa situação ruim, nós não acreditávamos que ela fosse se perdurar por tanto tempo. Mas como o governo não faz a lição de casa na questão da contenção de gastos, sobra para quem? Sobra para a Petrobras. Então o governo insiste em manter a Petrobras congelando o preço da gasolina para conter a inflação que ele não consegue conter organizando os outros agentes econômicos.
Então, essa situação perdurou por um tempo que ninguém imaginava. E diante da situação que nós estamos, não teve outra alternativa senão essa união da cadeia produtiva e agora quem está disposto a colocar o seu capital político a serviço da organização desse setor. Então, quando nós estamos tomando a iniciativa em Ribeirão Preto, e eu gostaria que outros municípios, outros vereadores, outras câmaras municipais tomassem essa iniciativa em defesa da cadeia produtiva do etanol. De novo, nós estamos falando desde usina até toda a cadeia que alimenta esse segmento produtivo brasileiro, a tomar essa iniciativa, porque se eu penso como você e uno os meus esforços, nós unimos os nossos esforços, a gente ganha poder de pressão. A palavra lobby, ela não deve ser vista como um palavrão. No mundo desenvolvido, o lobby é até lei. Seria muito benéfico que no Brasil nós regulamentássemos. Existem várias iniciativas nesse Congresso, no Congresso Nacional, que não prosperam, muitas vezes porque a gente entende que alguns segmentos preferem trabalhar no escuro, mas seria muito bom para o Brasil se nós tivéssemos uma lei que regulamentasse o lobby, porque lobby significa pressão. Nós vamos fazer pressão para que essa política tenha voz, para que ela seja ouvida. Ok, Ronaldo, mas qual é a sua política? Você quer ser ouvido no quê? Eu quero ser ouvido numa cadeia produtiva que produz uma energia mais limpa que o carvão, mais limpa que a gasolina, que é um combustível fóssil, que tem um custo ambiental elevadíssimo, desde a sua prospecção até o seu uso. O paulistano vive 4 anos menos por conta da poluição. E hoje nós assistimos no Brasil um incentivo ao transporte individual, um incentivo ao uso do combustível fóssil. E isso é um retrocesso que nós não podemos admitir em pleno 2013. Nós estamos vivendo uma crise ambiental de proporções gravíssimas. Nunca a humanidade assistiu a uma crise ambiental tão profunda, que vem penalizando agora o produtor rural cada vez mais. O Brasil vai investir em torno de 7 bilhões de reais por ano para conter os agravantes da crise ambiental. A Marina Silva publicou hoje na Folha de São Paulo um artigo mostrando os números que a produção, que o agronegócio vai passar a sofrer por conta de um descuido. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto que não está ficando bom para ninguém. Então nós precisamos unir as forças produtivas, as forças políticas legítimas, que têm legitimidade para falar em nome da sustentabilidade, para que nós possamos conversar, dialogar e levar adiante esse esforço de conter essa política deletéria e estimular uma política sustentável para o etanol. A última pergunta, nós estamos também chegando ao final do nosso programa, ela se refere à comunicação. Numere de 1 a 5, na ordem da sua preferência, as mídias que mais utiliza para se manter atualizado. Esse é um processo de mudança brutal, que explica a questão de redes sociais, essa movimentação de ruas todas, né? Uhum. É importante também ter de forma concisa a sua análise sobre isso. A internet aparece como líder absoluta, com 84% de preferência dos executivos da cadeia produtiva sucroenergética. Esse número é muito diferente dos outros números que a gente tem visto em pesquisas feitas com outro tipo de público-alvo. Seguida das mídias jornal e revista, 6%, TV aberta, 4%, TV fechada e rádio, 2%. Considero correto também os números expressos pela pesquisa no segmento, porque a internet hoje realmente ela está promovendo uma revolução que no início nós não imaginávamos, né? A acessibilidade que a internet promove, ela é muito grande e uma comunicação barata. Então eu vejo como um caminho a ser seguido. Eu infelizmente tenho que lamentar de novo a política federal para esse segmento. A nossa internet em relação, por exemplo, a Taiwan, ela é 100 vezes menor. E o nosso marco regulatório ele não avança nesse sentido. Vai melhorar um pouquinho por causa da Copa do Mundo o ano que vem. Então o Brasil, para fazer bonito, poderá destravar alguns investimentos nessa área que o governo federal vinha segurando. Mas eu considero que o número está certo e o segmento produtivo tem que seguir, a cadeia sucroenergética tem que seguir prestigiando
e entendendo que é estratégico mesmo a internet no seu componente de comunicação. Marcos Papa, antes de eu encerrar e agradecer a sua participação nesse programa, eu queria deixar um convite aberto desde já e queria arrancar de você um compromisso de voltar periodicamente ao nosso programa. Nós podemos estabelecer aí uma vez por mês ou enfim, 45 dias, de acordo com a sua agenda. Eu procuro com toda a nossa equipe aqui facilitar também essa questão de porque nós gravamos o programa, eu sei da sua agenda, mas é importante nós termos aí novas lideranças surgindo, lideranças que não busquem meramente aparecer para tentar conquistar determinados nichos de público-alvo, mas sim que a gente possa ter análises, como foi feita a sua análise em vários temas dos quais nós tratamos aí, que mostra que você conhece profundamente bem o agronegócio, conhece a cadeia produtiva sucroenergética, acompanha os nossos desafios econômicos, a preocupação que nós temos com a economia, essa questão da inflação é importantíssimo. Então faço esse convite para você e gostaria que você, ao vivo e a cores, aqui assumir esse compromisso, não apenas conosco aqui, mas também com nossos telespectadores, de voltar com uma periodicidade que a gente possa usar mais essa sua bagagem, essa sua expertise, não só na economia, mas também na política. Com muita alegria que eu recebo esse convite, Ronaldo, e firmo já o compromisso de estar sempre com você aqui, com os telespectadores do Brasil Agro, podendo conversar com Ribeirão Preto, Sertãozinho e toda a região, essas questões essenciais para a nossa organização econômica e, consequentemente, para termos qualidade de vida, é o que todos nós desejamos. Muitas vezes a população vai perceber essa falta de zelo das autoridades que comandam a nossa economia quando é tarde demais, quando nós já estamos numa situação dramática como hoje. Que nós possamos, então, trocar ideias, né? Trazer aqui essas análises econômicas, essas análises do campo de energia, do campo de produção de energia limpa, para que nós possamos ir formando essa opinião, que nós possamos compartilhar isso que felizmente nós temos a oportunidade de estudar, de viver no campo econômico, no campo da política, porque a política é isso. No fundo, a política é a arte de você conseguir fazer com o que você tem o melhor possível em benefício da comunidade, em benefício, levar para as pessoas aquilo que felizmente a vida nos trouxe. Mas se nós estivermos juntos, pensando nessas soluções, considerando esse tripé da sustentabilidade que nós analisamos aqui no seu programa, nós estaremos juntos sim, construindo essa rede de conhecimento, de inovação, para que a economia da nossa região, que sempre foi pujante, que sempre foi forte, que sempre trouxe emprego, renda para a nossa população, essa prosperidade que o comércio de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, da nossa região vive, de serviços, essa vocação da nossa região, que nós possamos construir essa base de conhecimento que permita avançar nas questões que interessam a todos nós. Convite feito, compromisso assumido. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a você e aos telespectadores do programa Brasil Agro. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado. Há mais de 18 anos no mercado, a MBF Agribusiness é uma consultoria que atua nas mais diversas áreas do agronegócio e está presente em empresas de bens de capital, usinas, fundos de investimentos e bancos, desenvolvendo projetos de gestão orçamentária, apuração de custos, organização societária, planejamento estratégico, capacitação e gestão e na reestruturação de dívida, gerando resultados e sustentabilidade aos seus clientes. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos
menos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da